Bem, muito boa tarde a todos. Queria começar por agradecer não só o trabalho da Comissão de Especialistas Jurídicos desta faculdade e não só, que desenvolveu o trabalho original para uma nova proposta de lei de bases, que devo dizer que começou por ser apenas para a revisão da Lei dos Solos de 76 e que depois foi alargada já por este Governo à revisão da própria Lei de Bases de Ordenamento do Território e, portanto, resultou nesta proposta de diploma mais alargado no seu âmbito. Queria agradecer o convite para aqui estar e nesta mesa redonda temos, no fundo, dois temas, não temos apenas um. Que é a gestão urbanística e, portanto, o que é que este novo quadro legal procura trazer de novo e de melhorias ao sistema que já conhecemos. E um outro tema, que é o regime económico e financeiro, que eu considero ser uma inovação muito importante deste sistema, porque, lamentavelmente, ao longo de todos os anos de planos diretores tornados obrigatórios, já depois do 25 de Abril, e, enfim, de todo o sistema de planeamento que temos hoje, as propostas de plano dispensavam a demonstração da sua viabilidade económica e financeira, dispensavam a programação plurianual de investimentos, dispensavam a demonstração de capacidade de investimento financeiro público e privado para a realização daquilo que os planos propõem, o que, de facto, não era de um país, de uma Europa comunitária, de um país desenvolvido, e, portanto, procurou-se, para já na Lei de Base e agora na sua densificação nos diplomas complementares, mudar esse estado de coisas e, portanto, aqui não faz toda a diferença mudar o regime jurídico e não é só uma questão de cultura, de prática profissional ou de experiências vividas dos profissionais que se dedicam a esta área nas suas várias formações disciplinares. Não quero demorar mais, eu começaria por dar a palavra à professora Fernanda Paula Oliveira e a seguir ao professor Jorge Carvalho, que tem uma apresentação preparada especificamente sobre, ou centrada, gestão urbanística, valor do solo. Professora Fernanda Paula. Obrigada. Muito boa tarde a todos. Eu vou dizer a mesma coisa que todos os meus colegas dizem, que é vou tentar ser breve. Eu acho que vou ser breve, mas se estiver a falar uma hora, mandem-me calar, está bem? Que a gente distrai-se no que tem que dizer. Eu queria começar por chamar a atenção para a minha confusão relativamente aos temas propostos. E a minha confusão só foi esclarecida há bocadinho quando a Isabel Balada Matos disse que programação e planeamento territorial era para falar dos programas, que são os planos que deixam de ser diretamente vinculativos dos particulares, e sobre os planos, e eu tinha achado de facto estranho que a parte que estava reservada para a gestão urbanística não falasse na gestão urbanística programada, ou seja, nos programas que são outros programas, são os programas de execução. E, portanto, e eu agora vou falar um pouco, e queria também chamar a atenção para isso, eu e o Jorge Carvalho temos um textinho que fizemos de propósito acerca desta proposta de lei, que enviamos para os vários grupos parlamentares na esperança de que nos ouçam e também enviaremos agora no âmbito da discussão pública e, portanto, nós decidimos fazer aqui a nossa, e que está ali fora, é verdade, que foi fotocopiada, está ali fora para quem quiser levantar, e nós vamos fazer a nossa intervenção a meias, ou seja, eu falarei das questões de gestão urbanística, daí que esteja a contar ser breve, e depois o Jorge falará das questões que têm mais a ver com do que está aqui proposto, o regime económico do solo e designadamente as questões da avaliação, naquilo que nós achamos que pode ser aqui referido. E eu queria começar por dizer, não sei, também fiz parte da comissão inicial que redigiu a proposta, ou o projeto, o anteprojeto, mas isso é um bocadinho indiferente. Naturalmente que eu olharei um bocadinho para o anteprojeto só na perspectiva de perceber, pois foi dito aqui, que houve no trabalho que foi elaborado ao longo de todos estes meses, o que se tentou fazer foi ir à lei de bases, achando que ela estava demasiado grande, e eu não partilho de algumas opiniões que foram aqui traduzidas, que uma lei de bases tem que ter essencialmente só uns princípios muito gerais. Nós podemos ter uma lei de bases mais desenvolvida, e principalmente quando se trata de matérias que nunca foram tratadas do ponto de vista legal, mas houve uma preocupação de encurtar a lei de bases e, portanto, o que se nota é que em algumas matérias, e designadamente nesta da gestão urbanística, que é assim que é designada, o corte das matérias permitiu que ficassem alguns temas que são relevantes, mas depois a sistemática perde-se um bocadinho. O que é que queria dizer acerca desta proposta de lei, deste projeto de lei que temos aqui, da proposta de lei que temos em cima da mesa, relativamente às questões da gestão urbanística? Nós, aliás, dizemos isso, o nosso texto globalmente é positiva, ela assume o que tem de assumir, vimos aqui as questões que não são de agora, que vêm de trás, a contenção dos perímetros, a reabilitação urbana, assume o que tem de assumir, integra conteúdos até agora dispersos por vários diplomas legais, essencialmente a questão dos solos, a questão do planeamento e a questão, portanto, nós percebemos depois dos diplomas de desenvolvimento e as questões da gestão urbanística ou do próprio RGICT, o RJUE.
define pela primeira vez o Estatuto do Direito de Propriedade dos Solos, sendo certo que de manhã falámos acerca disso, todos nós temos algumas opiniões críticas a propósito disto, e reforça as orientações já existentes nos domínios da programação, e eu não estou a falar dos programas, planos, estou a falar na programação da execução. Programação e execução dos planos, que é um dos aspectos críticos do atual sistema, apenas neste sentido, porque está previsto desde o REGICT, portanto, versão de 99, a programação, a execução programada de planos. E porquê é que é crítica? Porque ela não tem sido levada a cabo, não é? Portanto, nós continuamos a ter uma gestão urbanística, que o diploma refere, não sistemática, sendo certo que desde 99 o legislador já fala numa gestão urbanística sistemática. E esta lei de bases não vem criar nada de novo, vem reforçar apenas algumas orientações executórias que resultam da prática, de algumas experiências práticas, no sentido de tentar introduzir essas mesmas questões. Estou a pensar, essencialmente, quando pensei em gestão urbanística, assumindo que programação era o tema de um outro painel, a programação, que eu acho que também é gestão urbanística, e, portanto, pensei que só queriam que eu fizesse aqui referência a uma parte do regime, que é uma parte que serve de base, ao fim e ao cabo, ao RJUE. E são as bases do RJUE. Em termos práticos, e o João disse isso na intervenção dele, a lei de bases, que está ainda em vigor, efetivamente, não é apenas uma lei de bases do planeamento, não é? Trata do sistema de gestão territorial, que são instrumentos de planeamento e, portanto, embora se chame uma lei de bases do ordenamento do território e do urbanismo, e embora grande parte das questões do urbanismo tenham que ver com as operações urbanísticas concretas que ocorrem no território, portanto, que do ponto de vista do regime jurídico é o regime jurídico de urbanização e edificação, nós não tínhamos propriamente uma base, do ponto de vista da lei de bases, para essa matéria. E o diploma integra, de facto, tentando aqui suprir uma falha da atual lei de bases, integra uma parte que tem que ver com essas questões, aliás, uma parte que o próprio diploma, só para nós nos situarmos, está a partir do artigo 58, um título 4º que diz operações urbanísticas, tem 5 artigos, portanto, é uma parte que trata daquilo que é a base, diríamos nós, para o que estará depois no RJUE. Não há propriamente aqui uma intenção de inovar o regime, e nós sabemos, imagino que todos vocês sabem, que neste momento também estão em curso alterações ao regime jurídico de urbanização e edificação, mas essas alterações, do que eu tive a oportunidade de espreitar ontem, porque ontem tive acesso à versão, são alterações pontuais, mas que nem sequer visam responder às questões que são colocadas por esta lei de bases, porque a lei de bases limitou-se nesta matéria, vamos ver que há aqui uma outra novidade, mas limitou-se apenas a criar as bases que já existiam. E eu tinha aqui uma nota, partindo do princípio que este não era o tema da minha intervenção, que eu acho que a execução programada de planos também é gestão urbanística, não é? Agora percebi que queriam, quando eu viesse aqui falar sobre gestão urbanística, que também falasse da programação. Estava eu convencida que era a outra programação do outro painel, portanto, só quando a Isabel, a Balada Matos, há bocadinho disse que achava que estava ao contrário, mas afinal a programação era para falar dos programas, eu percebi que tinha aqui alguma intervenção. No fundo, o que estamos a dizer o quê? E aliás, nós todos vínhamos falando acerca disso, o que faltou aos PDMs de primeira geração, que estabeleceram as regras de ocupação do território, expansões urbanas, etc., foi a programação, programar. Os municípios definiram as regras, mas não programaram a intervenção no território, não disseram o que é prioritário que aconteça, o que é que pode acontecer e o que é que, se não acontecer, não tem interesse nenhum. E, portanto, essa ideia de uma execução que é feita com a prévia programação dos municípios, que não é novidade nenhuma, queria chamar a atenção para isso, porque está no REGICT desde sempre, não é? Desde a sua versão inicial, a ideia de que os particulares, no fundo, nós não temos uma gestão urbanística que é apenas, como eu costumo dizer, uma gestão dos municípios a reboque das iniciativas dos privados, não é? A administração faz os planos e depois fica à espera que os particulares venham com a sua própria iniciativa, isso é o que está no RJUE, ou com uma operação de loteamento, ou com uma obra de construção, uma obra de reconstrução, apresentam o projeto, a administração aprecia e licencia ou não, verificando a conformidade do projeto com o plano. Isto é aquilo que nós chamamos uma gestão urbanística que, na verdade, foi programada pelos particulares. Não temos tempo para falar acerca disso. Na verdade, como os municípios previram perímetros urbanos muito extensos e não programaram a execução, isto potenciou muito a dispersão que existe no território. Os particulares foram avançando de acordo com as suas iniciativas, no limite da sua propriedade, e desgarrados uns dos outros. E o REGICT introduzia a necessidade do município programar a execução dos planos e de os particulares adequarem as suas pretensões, esta é a expressão da lei, às metas e prioridades definidas pela administração. Programação. É desta programação que estou a falar, não é dos outros programas. Portanto, e nós, de facto, o que é que temos? Temos uma parte na lei de bases, e não vou agora estar a debruçar-me especificamente, que não criando nada de novo relativamente ao que já estava, vem reforçar e dar algumas orientações mais executórias, mais operativas, no fundo um bocadinho a explicar
como é que é? Eu tenho aqui, naturalmente, algumas críticas. Porquê? Porque, olhando para a versão inicial que fizemos, ela é substancialmente reduzida àquela preocupação de cortar artigos. Havia aqui princípios gerais em matéria de execução, da execução sistemática, da execução não sistemática. Queria só chamar a atenção para um aspecto que acho importante, foi chamada a atenção hoje de manhã. De facto, até à última versão que surgiu agora, esta última, havia uma clara intenção de acabar com o solo urbanizável. Portanto, o solo urbanizável desaparecia, efetivamente. Nós passávamos a ter, o solo urbano era urbanizado, o que já está infraestruturado, e depois tínhamos o rústico. Não tínhamos a categoria do urbanizável. E eu queria chamar a atenção para isto, porquê? Porque é essencialmente no urbanizável que faz sentido que haja programação municipal naquele que está destinado para o processo urbanístico e, portanto, estando destinado para o processo urbanístico, é necessário que a administração programe essa, ao fim e ao cabo, a transformação de um solo que é urbano, mas ainda não está urbanizado, em urbanizado. E eu sempre achei estranho que, porque naturalmente isto foi um trabalho evolutivo, que tendo desaparecido o solo urbanizável, eu perguntava que sentido é que tem manter um título sobre programação, quando a programação faz sentido é no solo urbanizável. E é verdade que toda a gente, estou a dizer a comunicação social, o que apanham do discurso político, designadamente, Sr. Ministro, é que acabou o solo urbanizável. E, portanto, hoje de manhã foi aqui chamada a atenção, o solo urbanizável não acabou, aliás, está lá, no artigo 10º, não é? Porque diz que o solo urbanizável é não só o que está total ou parcialmente urbanizado, mas também o que é destinado pelo instrumento de gestão territorial para o processo de urbanização e edificação, e é nesse sentido que faz todo sentido termos um artigo sobre programação. Não vou desenvolver muito mais, porque eu não vinha preparada para falar sobre programação, porque achei que a programação era um tema de outro painel. Mas tinha aqui uma nota para dizer, atenção, que a gestão urbanística tem um pouco a ver com isso, não é? Ao fim e ao cabo tem a ver com as operações concretas que ocorrem no território, elas ocorrem no momento em que já existem planos, portanto, nós quando estamos a falar de ocupação concreta do território, estamos a falar de execução de planos, é importante perceber que há uma execução programada ou sistemática, a expressão continua a decorrer do RGICT, e há uma execução que não é sistemática, que é aquela que ao fim e ao cabo está no RJUE, e que eu sempre disse que tendencialmente é aquela que deverá ocorrer não nos tais solos urbanizáveis, a expressão não volta a ser recuperada porque não se fala nisso, isto que está destinado para o processo de urbanização, mas é aí que faz sentido a programação. Depois a gestão urbanística não sistemática, estou a acentuar o não sistemática porque uma vez disse a sistemática e a Sofia Galvão disse que achava estranho, a sistemática parece fora do sistema, então não sistemática, que tem mais a ver com estas operações concretas que vão ocorrendo no território e que faz sentido nas áreas que já estão urbanizadas. Sobre isso, sobre essa parte, o que é que nós temos? Nós temos, de facto, um título 4º, operações urbanísticas, comparando com a versão inicial, e não estou aqui a dizer que a versão inicial era melhor do que esta, há 10 minutos, então eu já vou rapidamente para onde me interessa falar. O que é que nós temos aqui? Temos... o diploma estava dividido falando nos procedimentos de controle administrativo, identificando que há procedimentos de controle prévio, há procedimentos de controle sucessivo. De certa maneira, todas essas normas de controlo, de isenção de controlo, da necessidade que está dita nesta lei, que é muito importante, de que tem que haver um ato administrativo que defina de forma precisa as pretensões dos particulares, o que nos remete um bocadinho para uma solução diferente das admissões de comunicações prévias, que são atos que resultam do silêncio, não obstante haja também a indicação de que pode, em determinadas circunstâncias, quando isso se justifica, haver comunicações prévias com uma não rejeição por parte da administração e, portanto, no fundo, vejam, não estamos a falar de novidades nenhumas, portanto, temos, essa parte foi toda introduzida no mesmo artigo. Depois nós tínhamos um conjunto de normas sobre urbanização e edificação, fazendo referência às mais importantes operações urbanísticas, loteamentos, obras de urbanização, obras de edificação, dizem vocês também, nada de novo, mas ainda hoje de manhã o Cláudio Monteiro chamou a atenção para um aspecto muito novo. Por exemplo, as operações de loteamento, até mesmo do ponto de vista jurisprudencial, anda aí uma grande confusão, não é? Afinal, uma operação de loteamento cria ou não cria direitos? Que direitos é que cria? O proprietário ou um promotor que aprova uma operação de loteamento tem ou não tem direitos urbanísticos resultantes da mera aprovação do loteamento? E havia, de facto, um conjunto de normas que agora não vêm referidas no diploma. Curiosamente, o diploma o que é que tem? Um artigo sobre controle administrativo, tem um artigo sobre utilização e conservação do edificado. Nós falávamos nas várias operações, os loteamentos, as obras de urbanização, as obras de construção e depois aparecia também a utilização dos edifícios. Portanto, cortaram-se uma série de artigos, fica um bocadinho estranho perceber porque é que aparece uma norma sobre utilização e conservação do edificado e não aparece a referência às outras operações urbanísticas. E eu já percebi que estou dentro do meu limite de tempo, portanto vou dizer a seguir. Há uma norma sobre reabilitação e regeneração,
que eu confesso que não percebo muito bem, porque há aqui a introdução de novos conceitos, estamos a falar da introdução de conceitos, não é? E, aliás, isso está dito no próprio preâmbulo. Reabilitação é a forma de intervenção territorial integrada que visa a valorização do suporte físico do território, e regeneração é a forma de intervenção territorial integrada que combina ações de reabilitação com obras de demolição e construção nova, com medidas adequadas à revitalização económica. Do que eu percebo, regeneração corresponderá um bocadinho ao conceito que temos atualmente de reabilitação urbana, e reabilitação é uma coisa nova, que não tem a ver com a reabilitação de edifícios, tem a ver com, como é que se diz aqui, com a valorização do suporte físico de um território. Mais uma vez perguntaria, quando me dizem se as questões de nomenclatura são importantes ou não, se faz sentido estar, porque na verdade o regime jurídico da reabilitação urbana vai passar a ser o regime jurídico da regeneração urbana. Portanto, temos que alterar o diploma, quanto mais não seja, para lhe mudar o nome, porque aparentemente temos aqui dois conceitos novos. Mais uma vez pergunto se seria necessário. Novidade importante mesmo é a que está no artigo 59, que é a que prevê e que serve de base para uma coisa que não existe neste momento e que toda a gente chama a atenção para a necessidade da sua criação, que é um artigo que se chama regularização de operações urbanísticas e que, em boa verdade, visa responder aos problemas da legalização de operações urbanísticas. A norma é interessante porque diz, naturalmente, estabelece alguns princípios básicos, mas remete para um regime legal posterior, e eu já espreitei o RJUE e vi que lá está, mas o que é que diz? A lei estabelece um procedimento excepcional para a regularização de operações urbanísticas realizadas sem o prévio controle a que estavam sujeitas, as ilegais, bem como para a finalização de operações urbanísticas inacabadas ou abandonadas. Acho muito importante o que diz aqui, porque eu tenho tido a oportunidade de dizer em vários fóruns que hoje as perguntas que os municípios me fazem é como é que eu legalizo, sendo que legalizar hoje um edifício feito há 6 anos atrás ou há 10 anos atrás significa não poder legalizar, porque ele tem que cumprir as normas que estão hoje em vigor e, portanto, a necessidade de haver um regime especial que possa permitir essa legalização, mas também a pergunta que me fazem é como é que eu trato todos os edifícios que estão inacabados, porque os promotores ficaram insolventes, porque não têm dinheiro para os acabar, e aliás hoje de manhã alguém chamou aqui a atenção, neste momento muitos promotores o que pretendem é, mesmo quando têm atos que lhes conferem direitos urbanísticos, dizer eu tenho um prazo para os concretizar, mas sou pena de caducidade, mas queria ganhar aqui algum tempo, ou seja, não perder o direito porque não estou a exercer, mas permitir que eu pudesse daqui a algum tempo retomar. Portanto, há aqui uma preocupação do que é que se faz com as obras inacabadas. E muitas obras inacabadas são obras cujas licenças já caducaram, que estão inacabadas, e as câmaras municipais perguntam o que é uma obra inacabada. Porque não é um edifício, porque não está ainda a ser destinado à edificação urbana, não é uma obra, porque não está em curso, porque entretanto houve falência, e portanto, como é que nós tratamos do ponto de vista jurídico? Acho importante que haja um artigo preocupado com isso, sendo certo que, curiosamente, do que espreitei do RJUE, o RJUE preocupou-se em criar um regime especial para legalização, e eu não tenho medo nenhum de dizer legalização, já percebi que o legislador foge sempre do termo legalização, chama regularização, mas não está lá pensado um regime especial para as tais operações urbanísticas inacabadas ou abandonadas e para o tratamento que lhes devia ser dado. E uma vez que estou mesmo no fim, só vou dizer uma coisa, porque estava noutra parte do diploma. Havia uma parte do diploma que era importante, decidiu-se que saía daqui, provavelmente por se entender que deve ir para o RJUE, mas também não vi lá essa alteração, uma parte específica sobre validade de atos jurídicos e garantias. Alguém há bocadinho perguntava o que é, não acham mal ter saído o artigo 13º que falava nas garantias? Em boa verdade, havia uma norma, uma parte com garantias, onde se fazia naturalmente, como foi dito aqui, e um jurista sabe isso, tem que fazer a leitura integrada dos vários diplomas, não é porque na lei de bases não estão as garantias que existem, do ponto de vista contencioso, etc., que elas deixam de valer. Mas se nós tínhamos uma lei de bases que servia também para enumerar essas garantias, era importante que aqui estivessem. Mas havia uma norma interessantíssima, e devia estar aqui a falar sobre ela o André, sobre a questão da invalidade dos atos e principalmente introduzindo aqui, falava-se invalidade e não nulidades, não é? Portanto, invalidade, e a certa altura dizia a invalidade a que se referem os números anteriores pode ser efetivada a todo o tempo e por iniciativa de qualquer pessoa ou entidade que disponha de legitimidade procedimental para tal, salvo quando exista uma confiança legítima na manutenção de situações entretanto constituídas, que tendo em conta o tempo decorrido sobre a sua constituição, deve sobrepor-se ao interesse público na reintegração da legalidade. Muitos de vocês conhecerão aqui aquilo que nós chamamos aquelas nulidades mistas, não é, que vamos encontrando no direito do urbanismo, mas isto era um bocadinho até para dar resposta àquela crítica que é feita hoje de base, se faz sentido termos este regime binário de nulidade e anulabilidade, e se não devemos ter aqui um regime de invalidade e que depois permita que em determinadas circunstâncias, valendo os interesses públicos e portanto a possibilidade de serem invocadas a todo tempo, mas depois haver um regime que a tendência à especial confiança, porque ao fim e ao cabo para dar abertura é uma lei de bases, portanto estava só, era importante, na verdade,
verdade, o que eu queria dizer é que na parte da gestão urbanística nós limitámos-nos a ter um artigo sobre controle prévio, um artigo sobre regularização, ainda bem que cá está, um sobre a utilização e conservação do edificado e um sobre reabilitação e regeneração. O que eu diria que para quem esteve a trabalhar neste diploma na parte inicial, tentando criar umas bases gerais com aquilo que é mais importante do regime, agora estou a pensar da gestão urbanística não sistemática, que depois todos esses artigos tenham ficado reduzidos a estes 4, sendo certo, volto a acentuar, que fica também o sabor desagradável a todos nós que aqui estamos, não nos interessa só a lei de base, interessa-nos o que vem a seguir, interessa-nos o registro, interessa-nos o RJUE. Perceber se depois muitas coisas que não têm aqui respostas estão respondidas nesses diplomas, para nós é um bocadinho indiferente, não é? Não está na lei de base, mas está no desenvolvimento. Percebe-se que algumas coisas deviam estar aqui necessariamente, o Cláudio já estava ali a dizer com a cabeça, porque há coisas que têm que estar aqui necessariamente, mas há outras que, podendo ir para uma lei que vai concretizar esta, a questão é que nós vamos já espreitando o registro, não espreitei, não tive a oportunidade de espreitar, mas o RJUE é já e tem essa indicação. Mesmo de tirar a palavra. Acabei. Os próximos diplomas irão detalhar algumas das questões que suscita, com certeza. Eu já percebi que não gostou da crítica. Jorge Carvalho. Faço questão de começar por agradecer o convite para estar aqui. É uma grande honra um urbanista ser convidado para um painel ou para uma sequência de painéis de gente de direito. É uma grande honra para mim, muito obrigado. E sendo urbanista, deixem-me, antes de entrar na lei, que vou entrar, começar por falar no território. E para vos dizer o seguinte, algo que penso que partilho, uma opinião que partilho, como penso com muita gente. O nosso sistema de ordenamento do território tem sido profundamente ineficaz. Profundamente ineficaz. Se alguém tem dúvidas, é olharem para o território para ver como é que ele se tem transformado. E, portanto, é mesmo necessário mudar muita coisa. Eu partilho da opinião que ouvi no painel anterior e de que o essencial da mudança necessária não está nas leis, mas está na praxis. A prática urbanística municipal, tornando-se mais atuante, é indispensável mudá-la. O quadro do sistema de planeamento, ou melhor, o quadro de participação das várias instituições públicas no sistema de planeamento é caótica e paralisadora, é indispensável mudá-la. E, obviamente, todos os agentes que atuam no território articulam-se com esta música de fundo e, portanto, também tem um conjunto de vícios que é preciso corrigir, responsabilizar, dar direitos, etc. Portanto, são necessárias mudanças muito profundas e, como vos disse, na minha opinião, a questão básica não está na lei, mas está na prática. Eu defenderia muito mais programas de alteração da prática que mudanças da lei. Bem, mas o facto é que há uma decisão política de mudar a lei de bases. E, portanto, uma vez que muda a lei de bases, pretendemos todos que mude o melhor possível. Também há problemas com as leis e, portanto, eu diria que temos que encontrar respostas, queremos que uma lei de base dê respostas aos problemas de base. E, portanto, permitam-me que tente mostrar-vos o que é que, na minha opinião, são os programas de base. O solo, todos sabem, tem 3 funções: a ambiental, a produtiva, a agrícola, a florestal, etc., e a de suporte, de construções e por aí fora. E a função social do solo, que é suposto o ordenamento do território representar, assume todas estas funções como importantes. O papel do ordenamento do território é encontrar a mesma localização adequada para cada uma, visando o máximo de qualidade de vida com o mínimo de custos financeiros e ambientais. Mas, por outro lado, temos uma instituição muito forte, reconhecida constitucionalmente, que se chama direito de propriedade. E para o proprietário isto não é nada igual. As funções ambientais não são todas remuneradas, as funções produtivas são remuneradas a custo baixo e o que está a dar é afetar o terreno à edificação. Portanto, muito naturalmente, toda a lógica do proprietário é procurar valorizar o seu terreno com edificação. Portanto, há aqui uma contradição de fundo que vale a pena não ignorar. E, portanto, esta contradição de fundo tem enormes consequências. As consequências têm sido a desordem do território. Os interesses particulares dos proprietários têm vencido, o ordenamento do território tem sido ineficaz. E há aqui 2 questões que constituem 2 desafios de fundo a que uma lei de base devia dar resposta. Uma é exatamente esta.
A função ambiental deve ou não, as propriedades que têm funções ambientais especiais devem ou não ser remuneradas por isso. Segunda questão, sendo certo que a transformação do solo rural e urbano cria uma enorme renda fundiária, uma enorme mais-valia, quem é que fica com ela? Quem é que deve ficar com ela? Estas são as duas questões de fundo que uma lei de bases tem que responder, porque senão andamos a brincar aqui ao faz de conta. Eu estou para mim que as questões de nomenclatura e as questões processuais são importantes, mas permitam que vos digo que, por exemplo, se eu chamo a programas ou planos àqueles instrumentos, é uma questão que não deixa de ser secundária. Eu preferia planos, mas o nome que chamamos aos bois não é muito importante, o que interessa é a sua natureza e o seu conteúdo. E, portanto, muitas vezes nós mostramos o essencial com o secundário quando entramos neste tipo de discussões. Primeiro desafio relativamente às externalidades ambientais. Há, de facto, usos que inibem determinadas utilizações e há utilizações que geram externalidades ambientais. A pergunta é se os proprietários devem ou não ser remunerados por elas e, no caso afirmativo, é saber quem é que os remunera. Se é o Estado, se são os proprietários, quem é que os remunera, no caso de haver remunerações. Por outro lado, relativamente à transformação do solo rural e urbano, é indiscutível que ela gera uma enorme mais-valia. Para as pessoas que não são da área, eu posso-vos dizer que eu pintar um terrenozinho de verde em castanho, passá-lo de rural ao urbano, pode significar que eu estou a multiplicar por 20 o seu valor, por 20, e numa situação média. Portanto, gera-me enormes mais-valias. Quem é que as arrecada? É o Estado, é o proprietário, são os proprietários imobiliários. E, para além disso, havendo uma parte para os proprietários imobiliários, como é que eles repartem essas mais-valias entre si? Estas são as questões fundamentais a que uma lei de bases deveria dar resposta. Portanto, para além de perspectivar um ordenamento de território eficaz, eficiente, transparente, etc., a lei de bases deveria, a meu ver, a nosso ver, dar resposta a estas questões. Ensaio respostas. Esta relativamente à questão das externalidades ambientais. Para eu saber se há um sacrifício, que é uma palavra que se usa muito, eu antes disso tenho que fixar um direito. Que direito é que as propriedades têm? E eu defenderia um direito bem explicitado correspondente a usos correntes agrícolas ou florestais. Defenderia que, quando eles são inibidos, isso devia dar direito a um pagamento de uma compensação. Defenderia que, quando em solo rural permitem usos mais rentáveis, nomeadamente a edificação, eles pagassem por isso. Que o próprio solo urbano pudesse pagar alguma coisa com isso. E a criação de um fundo eco-perequativo a nível nacional que compensasse os casos que foram prejudicados. Esta seria a resposta. Esta é uma área que realmente a lei nem aborda, porque praticamente esta é uma lei muito mais urbanística, como já foi aqui dito, e, portanto, as questões ambientais não são suficientemente desenvolvidas. Entrando agora na transformação do solo rural e urbano, o que é que nós propomos? Antes de mais, clarificar o processo de urbanização. Esta coisa de dizer que não há solo urbanizável é um faz de conta. Por esse solo classificado hoje como urbano, há imensos interstícios que estão por urbanizar, que estão semi-urbanizados. Portanto, o processo de urbanização está aí, é inevitável. Pode ser em perímetros muito grandes, como são agora, ou em perímetros muito mais pequenos, como os desejamos. Mas que este processo de transformação é inevitável, não vale a pena tapar o sol com a poeira. Depois, achamos que era muito importante haver uma avaliação pública do solo, que fosse unitária, que fosse transparente, que fosse consentânea com o funcionamento do mercado. Estamos numa sociedade de mercado. Portanto, os voluntarismos, por exemplo, os meus antigos, muito de origem de esquerda, dizer o solo... Não, estamos numa sociedade de mercado. Se estamos numa sociedade de mercado, há que assumir o valor do mercado do solo. E, portanto, deveria haver uma avaliação pública unitária para todos os fins. Não esta confusão que por expropriação, o mesmo terreno, este pode ser avaliado por X e aquele por 10X. Ou para a expropriação é uma coisa e para efeitos fiscais é outra. Isto é o Estado a criar a desordem no âmbito do mercado. Qualquer mercado, para funcionar bem, tem que ser transparente. É o Estado a provocar o mau funcionamento do mercado. Portanto, isto é uma coisa que devia ser evitada. Depois, calcular as mais-valias da transformação do solo rural e urbano. Calculá-las em euros. E depois decidir, e isto é uma decisão eminentemente política, quem fica com elas. Como é que elas se repartem? São todas para o Estado. São todas para proprietários. São todas para quem? Repartem-se como? Até agora o que é que tem acontecido? Têm sido praticamente todas para os proprietários. Mas por omissão, não por decisão. Esconde-se isto. Portanto, eu diria que tínhamos que afetar e repartir claramente isto. E depois também uma repartição equitativa, mas isso já de alguma forma está assumido na lei, a parte que fosse afeta aos proprietários devia ser repartida equitativamente entre eles. Nesta linha, a Fernanda Paula e eu resolvemos
entregar na Assembleia da República a todos os grupos parlamentares uma proposta de alteração à lei em apreço. Foram estes artigos que nós propusemos alterar, pelos vistos, quem quiser poderá encontrar uma cópia lá fora, e eu vou falar apenas dos 3 artigos que têm mais a ver com o tema de que eu estava a falar. Primeiro, artigo relativamente ao solo. Nós dizemos então que as mais-valias, acrescentando um ponto, propondo a acrescentar um ponto ao artigo 68, que as mais-valias originadas pela edificabilidade devem ser rigorosamente calculadas e que se deve estabelecer o princípio que 50% é para o Estado e 50% para os proprietários. Porquê 50%? Eu diria ao contrário, porque não? Havia o velho imposto de mais-valia, é um princípio, isto é uma decisão eminentemente política. Importante é fixar quem é que fica com quê. Isto é a parte mais importante. E, de qualquer forma, entendemos que deveríamos remeter para uma escala menor, depois afinar estes 50%. Portanto, ele poderia ser uma referência a partir da qual se fixava essa repartição. Para a avaliação do solo, ela era feita em consonância. Portanto, partia de um valor da edificabilidade em termos de mercado, deste valor deduzia-se exatamente a parte da mais-valia que era afeta à função social do solo, retirava-se-lhe também, e isto é muito importante porque não tem acontecido, os correspondentes encargos de urbanização, que em algumas operações urbanísticas suportam, as outras não as suportam, retirávamos, portanto, esses valores e tínhamos a avaliação do solo, que era feita sempre em termos médios, de alguma forma já de acordo com as regras periquitativas atuais, e considerando o valor unitário que, de alguma forma, o mercado dita. A própria edificação, quando existe, remetíamos também para uma edificação conforme valores de mercado. Por último, a que é que esta avaliação se devia aplicar? Não apenas para a execução do plano, como a lei refere, mas indispensavelmente à expropriação por utilidade pública. A história está-se a repetir. Um mesmo governo está a fazer ao mesmo tempo leis, costas viradas uns para os outros. É absolutamente impensável, inacreditável, que esta lei não se articule com a revisão do Código de Expropriação que está em curso. Mais que o Código de Expropriação está em curso, não se subordina a esta lei. Vocês reparem que toda a concepção executória desta lei é de que a execução deve ser programada pelos municípios, é feita em parceria, se os proprietários não quiserem alinhar, existe venda forçada ou à expropriação, e mesmo no caso de venda forçada, o valor é feito conforme o da expropriação. Ou seja, era impensável sentarmos à mesa parceiros e depois temos um código de expropriação que os premiasse por eles não cumprirem o seu dever de executar. Seria um absurdo total se isto não fosse feito. E, portanto, nós achamos que é indispensável, aqui não é achar, parece óbvio, é indispensável que isto também se aplique à expropriação por utilidade pública. E, a nosso ver, muito bom seria para a normalização do mercado que também se aplicasse para efeitos fiscais e que tivéssemos uma avaliação unitária única. Obrigado pela vossa atenção. Pode? Então, muito obrigado ao professor Jorge Carvalho, que levantou aqui questões que certamente levantarão polémica e perguntas, e passava de imediato a palavra ao professor Carlos Lobo. Muito obrigado. Eu estava agora a recordar uma coisa. Eu, dos grupos de trabalho, fiz parte da formação da Lei de Bases e também transitei também para os instrumentos subsequentes, ou seja, na parte económica ou financeira, ou seja, de todos os elementos desta mesa sou aquele que tem mais responsabilidade. Porquê? Porque nunca me poderei eximir com a desculpa de que não participei numa das fases em causa. E efetivamente, a questão da... E aí tenho alguma vantagem sobre alguns oradores e também alguma desvantagem. Ou melhor, vantagem em termos de conhecimento, desvantagem em termos de responsabilidade, não é? Porque a responsabilidade, de facto, é evidente. A vertente económica ou financeira é, a meu ver, uma das principais inovações deste programa de reforma, da Lei de Bases e dos organismos e dos diplomas subsequentes. E, efetivamente, eu penso que pela primeira vez tomou-se consciência que as matérias urbanísticas são também matérias económicas. Eu costumava dizer, e agora vou atacar a quase imensidão, ainda há pouco o urbanista foi aplaudido, eu vou dizer algo que vos pode chocar e que me podem, de facto, apupar.
Eu acho que durante muito tempo a matéria urbanística teve no domínio exclusivo dos administrativistas. E penso que a vertente económica era algo que devia ter sido chamada à colação há demasiado tempo. Quando nós falamos em mais-valias fundiárias e mais-valias especulativas, esquecemos que essas mais-valias fundiárias e essas mais-valias especulativas são causadas pelo próprio ordenamento jurídico, que, pela sua própria concepção, as constrói e as não redistribui. Quando se define o que é um solo urbano, como por ato autoritário de um qualquer decisor administrativo, estamos a criar mais-valias fundiárias por ato administrativo. Quando definimos que é aquele terreno que pode construir e não os outros em redor, estamos a criar artificialmente uma renda monopolista por ação pública a favor de um determinado sujeito, um determinado particular, sem nunca nos termos preocupado com as questões da própria redistribuição e com as questões da definição. Por isso, a questão da especulação é algo que é criado pelo próprio ordenamento jurídico. Eu costumo dizer a este título, não estou preocupado com as mais-valias, estou preocupado é com as menos-valias, com aqueles que, por essa ação, estão impedidos de efetuar as mesmas. O mesmo aproveitamento que o Jorge Carvalho agora referiu, do que aqueles que lhes é dada essa autorização. Mas há mais incongruências. Falámos em expansões dos núcleos urbanos e que os núcleos urbanos são demasiado abrangentes. Mas houve subvenções estatais, houve subsídios comunitários para construir as infraestruturas dessas zonas de expansão. Durante os últimos 20 anos, a infraestruturação foi feita. Uma infraestruturação para além das efetivas necessidades da própria expansão. O Estado esteve a subvencionar a expansão urbana. É por essa razão que os centros históricos implodiram. Porquê? Porque tínhamos um investimento massivo no exterior, na infraestruturação de expansão, e tínhamos uma total inexistência de investimento na reabilitação das zonas dos centros, que, em princípio, já tinham infraestruturas, logo não precisavam de ser, de novo, refeitas. A expansão, houve uma política de expansão. Obviamente que isto, congregado com o problema do arrendamento urbano e da inexistência de arrendamento, fez com que houve uma total fuga dos centros. Ou seja, a dimensão económica do ordenamento de território foi sempre algo que não era inerente ao modelo. Ou seja, gestão do território, gestão urbanística, era algo dogmático, unicamente direcionado para juristas que, obviamente, definem a sua atividade no âmbito das autorizações e dos procedimentos jurídico-administrativos, ou de uns urbanistas que organizam essa decisão no âmbito da sua arte, do seu saber. Preocupações como sustentabilidade financeira da infraestrutura, redistribuição de mais-valias, redistribuição de encargos e benefícios, eram totalmente postas de parte. E não é por acaso que até o primeiro resquício, a primeira aproximação de um modelo redistributivo, que é o sistema perequativo atual, é visto sempre com grande desconfiança. São raras as vezes que eu vou a um município falar sobre sistemas perequativos e toda a gente diz que é ficção científica, que mesmo a nível de planos urbanísticos. Não, eles são efetivamente pretendidos. Aliás, nem necessitam de estar na lei, decorrem da Constituição. Por uma decisão administrativa, ninguém pode ser beneficiado, ninguém pode ser prejudicado. É por isso que, quando me desafiaram para fazer parte do grupo de trabalho da Lei do Solo, já há 4 secretários de Estado atrás, porque isto já tem uma história, um lastro. E depois, na concretização da mesma lei, nos instrumentos de gestão territorial, eu vi como uma grande oportunidade para estabelecermos aqui alguns princípios. E, de facto, a primeira, e agora vou ser telegráfico, eu podia responder àquelas questões todas, mas não vou ter tempo. Vou ser telegráfico. Primeira questão essencial deste edifício. A gestão urbanística é uma questão económica. O direito urbanístico é direito económico. Compete ao Estado corrigir todas as distorções de mercado que possam existir no mercado urbanístico. Primeira questão. Logo,
questões de redistribuição de mais-valias internas, dentro de planos, questões de afetação social de mais-valias, questões redistributivas, têm que ser tomadas em consideração. Questões relacionadas com a criação de rendas monopolísticas, a questão das mais-valias. Questão essencial, o fim do Estatuto de Solo Urbanizável. Eu finco em pé, como a Fernanda Paula sabe, na questão do desaparecimento da classificação de solo urbanizável. Porquê? Porque a declassificação do urbanizável é um ímã, é um magneto para expectativas especulativas. O facto de nós qualificarmos o solo como urbanizável, estamos-lhes a atribuir um estatuto que, mesmo não sendo feito nada, estabelece um princípio de presunção de valor acima de todos os outros. Ou seja, o facto de não haver essa qualificação dilui o efeito de expectativas por todos os outros que estão em situação rústica. Ou seja, o facto de nós escolhermos um como eleito, na prática, estávamos a atribuir uma qualidade essencial quando ainda nada foi feito. Por isso, a questão do desaparecimento urbanizável é um modelo de diluição das expectativas. Congregado com outro princípio, ok? Que é o princípio degradativo. Se existir um solo que esteja planeado e ele não for programado ou não for executado o plano num determinado espaço de tempo, há uma degradação do seu estatuto para a situação anterior. De forma a não se consolidar um estatuto superior, em termos de expectativas, não atende a vida o investimento necessário para as mesmas. Ou seja, basicamente, aqui estamos a falar de uma função de corretora de distorções de mercado. E também a não inserção de falhas administrativas, de distorções administrativas, em cima de um mercado que, por definição, é um mercado que está fora dos padrões da concorrência perfeita. É a questão do solo. Aquele que existe é aquele que já foi feito, tendo algumas exceções, as palmeiras do Dubai, mas isso é um bocado caro. Ou seja, temos esse problema sempre de base. Questão de correção. Depois, transparência e informação. O procedimento de formação das mais-valias tem que ser, todo o processo tem que ser claro. A avaliação pública do solo tem que ser, está prevista a existência de cartas de valores fundiários. Os municípios vão ser obrigados, por orientação da Direção-Geral do Território, a apresentar cartas de valores fundiários, englobando não só o valor do solo, mas também o valor das rendas, a versão de renda. Ou seja, para haver informação ao mercado. O mercado precisa de saber efetivamente qual é o valor efetivo do solo. Depois, muito sintaticamente, eficiência produtiva. Tem que haver um edifício eficiente de tributos urbanísticos. O IMI tem que ser transformado num imposto urbanístico. Não pode ser um imposto sobre o património. Tem que ser um imposto na vertente de contribuição especial. O IMI tem que assumir a versão de protocondomínio fiscal. As pessoas têm que saber porque é que pagam e os municípios têm que justificar às pessoas, aos seus municípios, o que é que estão a fazer com o dinheiro dos seus contribuintes. É a única forma de não ficarmos refém do imposto do IMI para o tempo futuro. Tem que haver aqui um princípio de equivalência ao benefício. Tem que existir aqui algumas contribuições especiais. Faltam contribuições especiais. Muitas vezes elas existem ou aparecem disfarçadas das taxas, mas é necessário a existência de contribuições especiais. Quer para projetos especiais, que os municípios possam lançar, quer para atividades ambientalmente danosas. Faltam aqui duas vertentes de contribuições especiais. A taxa municipal de urbanização e edificação, que substituirá a TRIU, tem que ter uma correspondência efetiva entre o custo e o benefício. Entre o custo causado e o benefício. Sendo que qualquer expansão urbana, qualquer novo empreendimento, tem que incorporar integralmente todos os custos a nível da expansão urbana que seja necessário. A expansão pode ser feita, pode haver expansão urbana, mas quem expandir tem que pagar. E tem que pagar todo o custo inerente a essa expansão. É um efeito de retração de crescimento, de expansão, por via económica, através da transposição de todo o custo para... Depois, a vertente redistributiva. Ela já existe, temos dois... Introduz-se um terceiro nível de perequação. Neste momento existem dois. Temos a perequação entre planos, toda a gente conhece, é aquela que consta no registro, funciona, não há nada aqui a alterar, é preciso que ela continue. Temos as cedências, ou seja, um mecanismo de cedências também funciona,
em termos de também nada aqui é alterado, mas é necessário uma terceira pré-equação. E qual é a terceira pré-equação? A terceira pré-equação é que, precisamente, a incorporação das mais-valias fundiárias causadas pela reclassificação dos solos. E aqui, Jorge, a proposta que existe ao nível do REGIT é não os 50%, mas é uma banda que o município depois poderá aprovar entre 20% e 40%, ou seja, numa fase inicial. O município, depois, a nível da Assembleia Municipal, é que vai definir qual é a taxa de afetação da mais-valia. Os métodos de cálculo é uma questão complexa, podia estar aqui a falar... 60 a 80 para o proprietário. 60 a 80 para o proprietário, mas desde que ele faça os mecanismos de investimento ao nível da promoção. Não é bem assim, porque existem 3 mecanismos. Ou seja, existe um método simplificado, existe um método de edificabilidade média, existe o denominado método analítico. O método analítico foi o que o Jorge propôs aqui, em que se define, basicamente, qual é o valor da mais-valia, deduz os custos de investimento e as taxas de infraestruturação, absorve-se a mais-valia e tributa-se entre 20 e 40. Mas também existem outros mecanismos, que são um método simplificado e um método de edificabilidade média, que vem simplificar. Mas só para vos dizer, de facto, que o edifício tal como está montado, neste momento, na proposta, que ainda não vi a versão final, não é? Porque, normalmente, isso, a nível da proposta, é um edifício que, a meu ver, coloca Portugal na dianteira da ciência, da regulação económica do território. A proposta. Veremos depois uma outra coisa, que é a prática. Porque não vale a pena entregar um bom sistema se as mentalidades na aplicação não o acompanharem. Não vale a pena estarmos a falar em instrumentos de gestão territorial ou em definições novas quando me perguntarem como é que a lei do solo se adapta ao decreto regulamentar em vigor. Ou seja, eu não posso conviver com este tipo de comentários. Ou então com comentários destrutivos em que me digam não percebemos nada do que aqui está. Reparem, é por não se perceber nada do território que o país, como o Jorge Carvalho disse, está como está. É uma constatação de facto. E, de facto, o edifício que aí vem é um edifício exigente, é um edifício inovador e que obriga, de facto, a que sejamos todos uma grande disponibilidade para a aceitação de algumas ideias novas. Muito obrigado. Muito obrigado ao professor Carlos Lobo. Portanto, naturalmente que uma das iniciativas importantes desta renovação legal tem a ver com o entendimento de instrumentos de natureza fiscal como instrumentos de política de solos. Isso leva a grandes controvérsias, com certeza. É muito inovador também. Esta articulação é, de facto, indispensável. Ainda que possa haver instrumentos de natureza fiscal, os chamados contributos, não é? Neste caso, que, acumulados com os instrumentos fiscais propriamente ditos, levarão a valores de tributação das ditas mais-valias que, cumulativamente, poderão levar a uma, digamos, a uma devolução ao setor público de valores superiores àqueles que foram aqui referidos em termos percentuais. Eu passava de imediato a palavra ao Sr. Dr. André Folco, da Provedoria e Justiça. Muito boa tarde a todos. E cumprimentar todos. Primeira palavra em defesa da honra dos administrativistas, para estranhar, de facto, lecionei nesta casa durante 5 anos Direito da Economia e nunca nenhum dos regentes teve a preocupação na disciplina de Direito da Economia de fazer a menor menção a fenómenos de natureza urbanística. Portanto, fica aqui esse ponto. Mas todas estas coisas estão ligadas e antes de entrar propriamente na gestão urbanística, permitia-me pôr a foice em seara alheia para me perguntar porque é que no artigo 24, em matéria de formas de aquisição de propriedade em benefício das entidades públicas, fica esquecida uma fonte que é a do artigo 1345 do Código Civil, que leva a presumir que os bens imóveis abandonados sem proprietário conhecido sejam do Estado
e porque é que, de facto, esta disposição é permanentemente postergada e não há sequer um caso que se conheça de exercício de apropriação pelo Estado de imóveis que se encontrem nestas condições. Fala-se agora na Bolsa de Terras, no caso das terras florestais, e temos, de facto, esta figura que esteve regulamentada nos anos 40 e depois, em 2007, foi revogada assim, sem se saber muito bem porquê. Bom. O que é que seria lícito esperar de uma lei de bases que se diz do urbanismo também, de par com as políticas de solos e de ordenamento do território? Seria de esperar mais. Seria de esperar mais e não apenas estes modestos 4 artigos, sobretudo porque a antiga lei de bases, ou a lei de bases que ainda está em vigor, já era uma lei de bases muito pouco pródiga para com o direito do urbanismo, mas era de esperar que encontrássemos pelo menos aqui os grandes princípios do direito do urbanismo, os objetivos gerais da política do urbanismo e o enunciado dos institutos considerados determinantes, naturalmente que sem prejuízo do posterior desenvolvimento legislativo. A lei de bases, de facto, não deve limitar-se ao papel de ser uma suíte de orquestra, para ouvirmos só um bocadinho, ou aquilo que no Brasil se chama uma lei cartaz ou lei álibi. Ela possui um valor normativo próprio, não apenas como matriz dos decretos-leis de desenvolvimento, lembremos-nos disto, mas também como salvaguarda contra regulamentos independentes que chamem a si esse papel e usurpem essa função do desenvolvimento por ato legislativo. A proposta de lei trata claramente o direito do urbanismo como o parente pobre, não é o mais pobre de todos, o mais pobre de todos é o regime cadastral, mas, de facto, este título 4º é tão mais notório pela sua falta de densidade, quanto outros aspectos da lei de bases apresentam uma regulamentação que vai muito além do que é característico neste tipo de bases gerais. É verdade que há outras disposições no articulado que mais ou menos diretamente tocam aspectos da urbanização e da edificação, nem sempre, contudo, de forma isenta de reparo. Nisto gostava de chamar a atenção para um aspecto terminológico que pode ser importante, por exemplo, entre os deveres dos proprietários, no artigo 14, a linha B, encontramos situações jurídicas passivas dos promotores de operações urbanísticas que, em lugar de deveres, como surgem qualificadas, deveriam ser designadas como ónus ou encargos, sob pena do legislador optar por um texto falsamente claro e escorreito. Escorreito não é, certamente, já foi menos nas versões anteriores, porque tem demasiadas remissões desnecessárias para os atos legislativos que hão de desenvolvê-la, tem um uso frequente e indevido do presente do conjuntivo que torna a leitura pouco acessível e tem uma expressão infeliz de realização de operações urbanísticas em lugar da expressão prática, promoção, execução, produção ou consecução de operações urbanísticas. Claro, não é assim por força, também usa demasiadas orações subordinadas demasiado complexas, que não raras vezes são enxertadas em orações coordenadas e presta-se, portanto, a uma leitura muito difícil. Dir-se-á que uma lei de bases deve procurar ser acessível à generalidade das pessoas, se estas não têm de saber distinguir o que é um dever de um ónus, contudo, possuem uma noção imprecisa do que é um dever. Ora, justamente por isso, o equívoco não deve ser fomentado, inculcando a ideia de que todos os proprietários de solos urbanos têm o dever de ceder parcelas dos seus terrenos ou compensar os municípios. Na verdade, cedências e compensações são ónus e encargos da urbanização ou da reconversão urbanística e não deveres gerais como os demais. E esta opacidade é tão mais estranha quanto em outras disposições da lei se emprega a expressão ónus. Acresce-se que estas situações jurídicas passivas caracterizam as operações urbanísticas de loteamento urbano. Todavia, o texto ignora em absoluto a figura do loteamento urbano, apesar da dupla função que lhe assiste. Função de gestão territorial, à semelhança de um plano de pormenor, e a de operação urbanística, enquanto quadro de garantias de precedência da urbanização sobre a edificação. Há múltiplas referências a parcelas e lotes, mas nunca se cuida da raiz dos lotes, o loteamento. Por outro lado,
Se no artigo 16 encontramos prevista uma obrigação de realizar operações urbanísticas, nomeadamente obras de edificação e obrigações de utilização, não faria mais sentido reunir todas as situações jurídicas passivas a que estão ou podem estar sujeitos os proprietários de solos urbanos? Valeria a pena, sem dúvida, enunciar como princípio geral o da precedência da urbanização sobre a edificação, pois é esse princípio que justifica os ónus e encargos das operações de loteamento, das obras de edificação com efeito equivalente ou das obras de construção dispersa que se situam demasiado longe das infraestruturas básicas. Não estaria também na altura de ponderar uma reconfiguração do loteamento urbano com outras características, articular o regime do loteamento urbano ou lançar pelo menos as pontes para uma articulação das relações jurídicas reais entre os proprietários de lotes, aproveitando algo do que existe do regime da propriedade horizontal? E há muitos outros princípios que a doutrina e alguma jurisprudência têm vindo a revelar e a burilar a partir do direito do urbanismo e que, a serem conservados, valia a pena consagrar nas bases gerais. Limito-me a alguns exemplos. O princípio da natureza estritamente pública dos atos de controle prévio das operações urbanísticas, compreendendo a intangibilidade de relações jurídicas de direito privado entre terceiros. Segundo, o princípio da taxatividade dos motivos do indeferimento das licenças e das recusas de comunicação prévia. Terceiro, o princípio da distinção entre sanções administrativas urbanísticas e medidas de polícia urbanística. Quarto, o princípio da proteção do existente, no pressuposto da sua conformidade com as normas coevas. Quinto, o princípio da indivisibilidade material das unidades fundiárias sem loteamento. Sexto, o princípio da equivalência dos ónus e encargos imputados ao loteador em obras de edificação conjunta com elevado impacto urbanístico. Sétimo, o princípio da proibição genérica da edificação dispersa. E, por fim, o princípio da coordenação interadministrativa e da especialidade dos pareceres vinculantes da administração central no procedimento municipal. Com efeito, parte-se do equívoco de continuar a considerar a urbanização e a edificação como uma simples execução do plano, quando, na verdade, o plano não é senão apenas um dos instrumentos de gestão urbanística. Basta pensar no Regulamento Geral das Edificações Urbanas, na tarefa que ele continua a desempenhar, muitas vezes por remissão dos próprios planos para algumas das suas normas, sobretudo para aquelas que dizem respeito à edificação em conjunto. E a este propósito, lamenta-se que a proposta de lei não demarque o âmbito próprio destas normas e o âmbito dos regulamentos municipais de urbanização e edificação em face dos planos municipais, obviando a atropelos sistemáticos entre a vocação que deve ser a de uns e a de outros. O paradigma da urbanização e da edificação mudou, é certo. O centro parece estar a deslocar-se da construção para a reabilitação urbana, mas nem por isso o regime da urbanização e da edificação perde importância, seja ao nível das muitas obras de edificação e de demolição, seja ao nível da utilização do edificado. Em matéria de controle prévio, pergunto-me mesmo se não se ganharia aqui, na lei de bases, em apostar numa benfeitoria terminológica que tenho para mim muito útil. Sem prejuízo da distinção entre diferentes procedimentos administrativos, mais ou menos abreviados, e da opção de um deles como matriz, não valeria a pena identificar universalmente o ato permissivo como licença? Haveria licenças obtidas a pedido ou a requerimento e licenças obtidas simplesmente por comunicação prévia. Evitaríamos a reiterada e entediante duplicidade de expressões, para além das penosas exigências linguísticas a que se presta a expressão comunicação prévia. Breves e últimas palavras sobre o artigo 59 e a chamada regularização de obras. Uma inovação. Uma inovação que não é bem uma inovação, porque até há poucos anos tivemos os fragmentos do artigo 167 do Regulamento Geral das Edificações Urbanas que constituíam um esteio mínimo desta forma de controle da edificação a posteriori e de legalização. Também se espera já agora que este novo procedimento de regularização não traga consigo a dualidade entre a licença e comunicação prévia, senão temos o absurdo
da comunicação prévia póstuma, já depois de feita a obra. Vejo com algumas reservas a forma como está introduzido o princípio da proporcionalidade nesta matéria. Só há proporcionalidade dentro da legalidade e não vejo como pode a proporcionalidade ser um fator decisivo nesta forma de derrogação da legalidade urbanística que, pelos vistos, se vai permitir. Se a obra clandestina não cumpre o plano em vigor, onde cabem os padrões de adequação, necessidade e razoabilidade para admitir ou deixar de admitir a chamada regularização? Julgar-se-ia encontrar a resposta a esta questão no número 3 do artigo 59. A lei parece que propõe duas espécies de legalidades, uma para os justos e outra para os pecadores. E o princípio da proporcionalidade fornece ao aplicador critérios para aliviar o julgo da legalidade em favor destes últimos. O número 3 remete a lei para a faculdade de dispensar, portanto, haverá um outro ato legislativo que dispensará o cumprimento de requisitos de legalidade relativos à construção, cujo cumprimento se tenha tornado impossível ou que não seja razoável exigir. Pergunto-me, diante a multiplicidade incontável de requisitos de construção, o número 3 salvaguarda as razões de segurança e de salubridade, mas pergunto-me se entre a multiplicidade incontável de requisitos de construção que não respeitam à salubridade nem à segurança, como por exemplo de conforto, de estética, de funcionalidade, de ordenamento do uso dos solos, como pode uma lei selecionar a priori aqueles cujo cumprimento pode dispensar? E se a lei relegar para ato não legislativo, não estará com isso a contrariar o disposto no artigo 112, número 5 da Constituição, permitindo a atos de outra natureza que venham modificá-la? Onde ficam aqueles que se destinam, por exemplo, a salvaguardar o núcleo essencial de um direito a um ambiente sadio, como, por exemplo, o direito a um mínimo de exposição à luz natural e ao arejamento? E pergunto-me ainda como se pode discernir o que seja esta ideia de impossibilidade como pressuposto da legalização ou da regularização. Se a impossibilidade de satisfazer requisitos urbanísticos resultar simplesmente de um facto consumado, então estamos perante uma nova categoria de obras no direito do urbanismo nacional, as obras de misericórdia, que beneficiam de uma amnistia urbanística. Está aberto o caminho para reconhecer literalmente a discriminação positiva das obras clandestinas e do facto consumado. Note-se que o número 3 do artigo 59 leva ao paradoxo de não admitir a menor derrogação à regra dos 45 graus quando se trata da apreciação prévia de um projeto de arquitetura, ao mesmo tempo que já o permite se a obra tiver sido levada a cabo sem licença. Não quero abusar mais do tempo, e já abusei e já excedi, e, portanto, deixo outras considerações para o período de debate. Muito obrigado pela vossa atenção. Muito obrigado, Sr. Doutor. Julgo que não pecou, apesar de ter excedido o tempo, não é? E que, como confessou ultrapassar o tempo, está perdoado. Sr. Doutor António Duarte Almeida, faça favor. Muito obrigado, Sr. Professor. Eu julgo que não farei uma promessa vã dizendo que vou mesmo respeitar o tempo. Até porque o facto de ser o último a falar permite-me beneficiar do que alguns dos anteriores oradores disseram. No caso, por exemplo, aqui do André Folk, que muitas vezes estamos em divergência quanto a pressupostos básicos desta nossa matéria, devo dizer que concordo com quase tudo o que ele disse, tirando esta parte do artigo 59, e, portanto, muito do que disse dispensa-me quase de dizer. Mas eu acho que, sobretudo, o facto de não ter muito para dizer a este propósito resulta de alguma sensação de vazio que a lei de bases na matéria da gestão urbanística e também da execução do planeamento me deixou quando vi. Porque eu olhei para isto perguntando-me o que é que eu devo exigir a uma lei de bases quanto à determinação do caminho a seguir com o regime de urbanização e de edificação. E, na verdade, eu não encontro aqui nada, rigorosamente nada.
Isto é tão mais grave quanto eu acho que o regime da urbanização e da edificação é, neste momento, aquele que mais necessitado está. Porquê? Porque o 555/99 tinha um modelo quando foi concebido. Foi concebido de acordo com um modelo. Nós podíamos concordar ou discordar desse modelo, mas tinha um modelo. Foi sendo objeto de sucessivas alterações. As alterações não tiveram em conta o modelo que lhe estava subjacente. E foram sendo enxertadas. Hoje em dia, eu desafio-vos a olharem para o 555/99 e tentar descobrir um modelo subjacente ao regime. Não existe. Não existe porque as sucessivas alterações transformaram os traços essenciais desse modelo. O que é que eu achava que uma lei de bases devia dar? Devia dar, no mínimo, a forma desse modelo. No mínimo, os contornos desse modelo. Qual era a pergunta que eu faria? O ponto de partida não tinha que ser este, mas o meu seria este. Eu acho que aquilo que podemos pedir a um regime jurídico de edificação e da urbanização e da edificação é, essencialmente, que consiga ultrapassar um problema difícil de ultrapassar. Que é um problema típico do direito administrativo, que é, no fundo, por um lado, a salvaguarda do interesse público, do outro lado, a proteção dos direitos dos particulares, neste caso, normalmente, dos proprietários. A pergunta que eu faria era, bem, como é que eu vou encontrar aqui um regime que seja tão eficiente quanto exigido, portanto, tão eficiente do ponto de vista administrativo, quanto exigido pelas posições subjetivas dos proprietários, que são posições com uma repercussão económica muito evidente, como já ficou saliente aqui, mas, ao mesmo tempo, assegura salvaguarda daquilo a que eu gosto de chamar a função social do território, que é, nesta minha concepção, é, no fundo, a síntese efetuada pelo plano aplicável àquele espaço. Não é? Nós olhamos para o artigo 58 e, infelizmente, não encontramos nada. Nada mesmo a este propósito. E isso, eu devo dizer que é um fracasso, na minha opinião, total neste ponto desta proposta de lei de bases. Deviam existir aqui orientações substantivas. O André já enunciou, aliás, alguns princípios que só esses princípios já permitiriam retirar alguma substância para este regime, mas fica-se por afirmações que eu me dispenso de qualificar, como este número 3 do artigo 58, que eu não faço a menor ideia do que seja a mera ausência de rejeição expressa da pretensão apresentada, deve ser para evitar falar de comunicação prévia. Fazem bem evitar falar de comunicação prévia, porque a comunicação prévia hoje em dia não é uma comunicação prévia, portanto, fazem bem em não falar de comunicação prévia, mas não é nada o que está aqui. E, portanto, daqui não se retira um modelo. Eu acho que o faltava mais, o que se pedia à lei de bases era que configurasse um modelo. Este vazio, de facto, é um vazio difícil de ultrapassar a este nível. Depois há uma falta que, para mim, eu sinto-a muito, e que tem que ver com as questões relativas ao tratamento da legalidade dos atos de gestão urbanística. Devia existir aqui qualquer coisa relativamente a essa área. Quer dizer, é seguramente uma das áreas onde maiores problemas têm sido gerados pelo regime em vigor. Trata-se de um regime que manifestamente não foi capaz de combinar aquelas duas vertentes. A vertente da proteção, ou da necessidade de assegurar um controle público sobre a tal função social do território, mas ao mesmo tempo assegurar alguma fluidez nas relações jurídico-económicas. E, na verdade, a verdade é que a inexistência de qualquer indicação a esse propósito aqui na lei de bases deixa-me perplexo. Eu acho que era, no mínimo, aquilo que se devia pedir. É óbvio, quer dizer, não conheço ninguém que hoje em dia diga que está satisfeito com o sistema que temos. Ninguém está satisfeito. Ninguém. Se é fácil encontrar um alternativo melhor, não é. Mas há alternativos melhores. Há alternativos melhores. Eu não ficaria muito satisfeito com aquilo proposto pela Fernanda Paula Oliveira, pela professora Fernanda Paula Oliveira, mas, mesmo assim, já seria já seria uma evolução qualitativa em relação ao que temos hoje em dia. Portanto,
Esse ponto também é um ponto que me parece que faz falta, não existe, que, enfim, aparece como um vazio onde devia existir um preenchimento. O mesmo acontece em relação à execução do planeamento. Em relação à execução do planeamento, o que temos aqui são não chega a meia dúzia de normas, disposições genéricas que não têm praticamente qualquer conteúdo. Acho que, no mínimo, alguns princípios jurídicos especificamente aplicáveis à execução do planeamento se impunham nesta matéria, nesta área. No mínimo isso. Algo que desse substância e que permitisse servir, ainda que vagamente, de parâmetro de controle. Que tivesse a dupla função de orientação para o legislador e, ao mesmo tempo, que se pudesse assumir como parâmetro de controle. A inexistência desses princípios aqui também me parece absolutamente criticável. Eu, na verdade, devo dizer, não sei para que é que servem estas disposições. Dir-me-ão, na verdade, na lei de base atualmente em vigor, não há nada sobre gestão urbanística e nada sobre execução do planeamento. Não há. Mas isto trará algo de mais em relação ao que existe? Muito pouco. Traz muito pouco. E, portanto, não tenho, saio da leitura disto com uma frustração muito grande. O artigo 59, ou antes de ir ao 59, queria só chamar a atenção para algo também que me causa alguma preocupação, que é o número 7 do 58, e que tem que ver com a questão da possibilidade da aplicação de medidas de legalidade por parte do Estado em determinadas situações. O meu problema é, não ponho em causa o princípio, a disposição está redigida de uma forma demasiado aberta, praticamente sem pressupostos, e eu temo que, com esta redação, assumindo-se necessariamente com parâmetro hermenêutico das disposições que a vêm concretizar, que eu temo que a tendência seja uma tendência para o alargamento, quando eu acho que este tipo de intervenções tem que ser entendido de uma forma restritiva. E eu parece-me que isto tem os pressupostos demasiado abertos para servir de parâmetro de interpretação para as disposições que vierem a concretizar. Se olharem para este número 7, não descobrirão aqui qualquer pressuposto para a aplicação deste tipo de medidas de legalidade urbanística, e eu acharia que ficaria pelo menos mais descansado se aqui existissem alguns pressupostos. Quanto ao artigo 59, eu, ao contrário do André, acho que o 59 é, efetivamente, uma disposição interessante, que visa, de alguma forma, ultrapassar por outra via aqueles problemas que se vêm colocando pela rigidez e pela falta de ponderação do regime da legalidade dos atos de gestão urbanística, e que, de alguma forma, como é óbvio, a sua bondade depende da sua aplicação. Na verdade, há aqui muitos aspectos em aberto, mas são aspectos que não se podem fechar, porque este tipo de situações são situações que têm sempre muitas zonas intermináveis. E tendo muitas zonas interminadas, fechar aqui, o que está a dizer é que a eficácia deste tipo de disposições torna-se particularmente, vai-se diminuindo à medida que fecha os pressupostos. Não acho que haja problemas em relação a esta definição dos interesses da saúde pública e de segurança das pessoas e bens, ou melhor, esta hierarquização destes interesses face a outros, ou eleger estes interesses face a outros, porque estes são os clássicos. Em relação a estes não há dúvidas. Se estivermos a falar de conforto, se calhar temos dúvidas. Mas em relação a estes não há dúvidas. Pronto, temos a questão arrumada por aqui. Portanto, parece-me eventualmente com algumas melhorias técnicas, mas parece-me uma ideia feliz, aceitável. Bem, estava a dizer que não passava o tempo, já está aqui o Sr. Professor a dizer-me que estou a passar o tempo. Então, só para finalizar, uma questão que não tem interesse nenhum, mas que eu não posso deixar de dizer. Quer dizer, quem lê isto vê que há aqui redações
que vêm de diversas proveniências. E isto, na verdade, mesmo que as soluções fossem muito boas, com esta forma não se tornam boas. Perdem com a forma. E depois há coisas que são particularmente desagradáveis. Quer dizer, eu, quando li isto pela primeira vez, ia passar pelo artigo 76. O artigo 76... Não é o 76, é o 78. E deparo-me com esta ideia que me parece absolutamente... que já não é caso único, mas com esta utilização como se os planos fossem um líquido que se verte. Quer dizer, o verbo verter normalmente utiliza-se para líquidos, vertem-se líquidos. Quer dizer, verter planos, verter normas, disposições é uma coisa, no mínimo, feia, deselegante. Quer dizer, não custava nada dar alguma... Exatamente. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Doutor. Penso que ainda temos tempo para 2 ou 3 perguntas.